Jesus, graças a Deus, nesta manhã, estamos aqui glorificando a Deus pela oportunidade de poder estar conversando com Ele no monte, de declarar a nossa dependência do Espírito Santo, a nossa dependência da Sua Palavra. E nesta manhã vamos nos ligar à fonte de poder, que é o Espírito Santo e a Palavra de Deus, aperfeiçoando a nossa própria fé ao confessarmos a Sua bendita Palavra. Experimentamos uma grande confiança quando entendemos a Palavra e caminhamos na revelação. A oração que nós fazemos, ela nos liga à fonte de poder. A oração, ela nos liga a Deus e permite que o seu poder flua em nós em qualquer situação. A salvação é a base para a guerra. Renascer é uma necessidade. Um fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, também precisa da plenitude do Espírito Santo. Se nós nascemos de novo, se nós temos certeza da salvação em Cristo, nós precisamos ter uma vida consagrada, submetendo-se ao Espírito Santo. Porque somos ordenados a caminhar no Espírito. Isso nos garantirá vitória. Uma vitória constante. Vitória constante, conquista para as nossas vidas, para os nossos semelhantes. Assim como Jesus, ele andou uma vida de oração, uma vida de busca, e teve autoridade, poder para expulsar os demônios pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi a fonte do seu poder e da sua sabedoria. Por isso, nós devemos nos associar, nos unir, nos ligar à fonte de poder, que é o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Isso não é para religioso, é para filhos e filhas. Essas orações que fazemos, elas só passam a funcionar não como recitação religiosa. Estas orações que nós fazemos são para fiéis que nasceram de novo e que desejam ver o crescimento do reino de Deus. Fortaleceremos-nos no Senhor e na força do seu poder. Caminharemos e lutaremos em sua força. Isto requer humildade da nossa parte e total dependência de Deus. Não podemos confiar em nossa própria força, meus irmãos. Não podemos permitir que o orgulho abra a porta da destruição. O Senhor é um homem de guerra e Ele lutará as nossas batalhas. Dependemos do seu poder e da sua direção. Dependemos da sua palavra e do seu Espírito. Não há como exagerar ao falar da necessidade da humildade, porque Deus, ele dá graça ao humilde. O Senhor, nesta manhã, é a nossa força, é a força da nossa vida. Portanto, temos o poder para superar todo medo. Depositaremos nossa fé nele. Esta foi a chave para as vitórias de muitos homens e muitas mulheres de Deus no passado. Davi, ele foi um rei que soube depender do Senhor. Davi, ele ganhou muitas batalhas e venceu todos os inimigos. O Senhor ensinou a Davi a guerrear. E ele nesta manhã nos ensinará também a guerrear. Você deve depender dele. As orações, estratégias,
Glória a Deus. O Senhor lhe entregará. Ele nos ensina a guerrear usando a sua palavra. Que o Espírito Santo nesta manhã abra os nossos olhos para as suas grandes verdades. Glória a Deus. Deus foi a fonte de poder de Davi, que confessou que o Senhor era a sua força. Davi era um homem de oração e adoração. Ele se alegrava com a presença do Senhor, a sua fonte de alegria e força. Suas canções eram poderosas armas proféticas contra o inimigo. Não há outro caminho senão de uma vida de louvor e de adoração. Todo fiel precisa pertencer a uma igreja forte em louvor e em adoração. Há muitos guerreiros nesta manhã sendo treinados, capacitados na escola do Espírito Santo. Pessoas humildes que dependem de Deus para avançar, que precisam se unir ao Senhor, que é o maior guerreiro. Aprendemos pela experiência e algumas vezes também pelas falhas. Assim como esses grandes guerreiros de Deus clamaram ao Senhor. E nesta manhã, clamamos ao Senhor e Ele nos mostrará coisas grandes e poderosas. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E a espada é usada na guerra. O Senhor nos ensinará como usar esta espada. Você usará contra os inimigos da sua alma. Você verá grandes vitórias quando usá-la corretamente, pois a maioria das orações direcionadas e reveladas pela Escritura, lhe convido nesta manhã a olhar versículos, a olhar a bendita palavra e meditar nelas, pois a palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. Devemos agir na sabedoria de Deus para derrotar os poderes do inferno. Confessar a palavra de Deus nesta manhã é uma parte importante da vida espiritual de cada fiel. A cristandade é chamada de a grande confissão, pois a nossa salvação vem do confessar com a boca, pois a boca ela está ligada ao nosso coração. A palavra de Deus é falada por nossa boca e será plantada em nosso coração. Fé é a palavra liberada pela boca. A boca pode apenas falar o que está no coração. E a fé no coração, que é liberada pela boca, pode remover montanhas. Deus é a fonte de todas as nossas vitórias e conquistas. Ele é a fonte de sabedoria e estratégias. Sua palavra é a fonte para o entendimento de cada guerra que estivermos envolvidos. Nossa batalha se originou no céu. Nós prendemos o que já foi preso no céu e nós libertamos o que já foi liberto nos céus. Glória seja dada o nome de Jesus. Que esta manhã a palavra de Deus seja na tua vida um baú de tesouros cheios de sabedoria e conhecimento, pois ela contém abundância de revelações para cada fiel. Os que desejam se alegrar na liberdade e na vitória devem separar algum tempo para estudá-la e pedir por revelação. Glória a Jesus. Que esta manhã seja uma manhã de milagre, de vitória, de maravilha, de manifestação. Que as orações rendem frutos e abundância de milagres e recompensas. Aqueles que se alegram com os resultados da oração vivam alegres e felizes, cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade, cheios de poder do Espírito Santo. Eu quero liberar sobre a sua vida nesta manhã palavras
confissões, aleluia, que você repita, recite. Glória a Deus, libere essas palavras na sua vida, na sua casa, na sua família. Toda a ferramenta preparada contra mim não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Eu sou estabelecido em justiça, estou longe da opressão. As armas da minha milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Eu tomo nesta manhã o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e uso contra o inimigo. Eu fui resgatado da lei, fui resgatado da miséria, eu fui resgatado da doença, fui resgatado da morte espiritual. Eu a tudo supero, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Estou firme, tendo cingido meu lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomo o escudo da fé e o capacete da salvação e uso a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fui livrado do poder das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus. Eu piso nesta manhã em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum, pois não tenho o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, pois eu fui curado pelas feridas dele. Minha mão será sobre o pescoço dos meus inimigos. Tu ungiste, Senhor, a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sou ungido para louvar, para ensinar, para curar. E expulsar o mal. Recebo a abundância da graça e o dom da justiça, e reino em vida por um só, Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu tenho vida e vida abundante. Ando na luz, pois Jesus Cristo na luz está, e seu sangue me purifica de todo pecado. Eu sou feito justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não a cauda. Determinarei algum negócio nesta manhã, e ele me será firme. Cresço com Deus e com os homens. Grande riqueza há em minha casa, e a minha justiça dura para sempre. Serei satisfeito com a vida longa, e Deus me mostrará a sua salvação. Habitarei no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente descansarei. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Meus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz deles será abundante. Serei corroborado com poder nesta manhã, pelo teu Espírito no homem interior. Estou arraigado e fundado no amor. Abençoo os meus inimigos e eu faço bem àqueles que me fazem mal. Senhor, abençoa-me. Guarda-me, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto sobre mim, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sobre mim levanta o teu rosto e me dê a paz. Faz-me como Efraim e Manassés, que eu me farte de benevolência e me encha de tua bênção.
Senhor, impõe a tua bênção em minha vida. Dai-me, Senhor, a revelação de que eu seja abençoado. Pois somos a semente de Abraão por Cristo Jesus. Recebemos nesta manhã a bênção de Abraão. Na bênção nos abençoa e na multiplicação multiplica-nos como as estrelas do céu e como a areia da praia. Que tuas chuvas de bênção desça sobre a nossa vida. Converta, Senhor, cada maldição do nosso caminho em bênção. Que a tua bênção faça de nós um homem próspero. Que todas as nações chamem de abençoados. Que todas as gerações nos chamem de abençoado. Porque nós somos filhos do bendito. Vivemos no reino dos benditos. Pois nossos pecados são perdoados e somos abençoados. Senhor, de dia em dia, Tu carregas em benefícios a nossa vida. Somos escolhidos por Ti, ó Deus, e somos abençoados, pois a nossa semente é abençoada. Que a bênção de Deus esteja sobre cada casa, cada família nesta manhã. Que a paz de Cristo Jesus reine sobre vossos corações. Que a unção do Espírito Santo recaia nesta manhã sobre cada lar e sobre cada família. Em nome de Jesus. Em nome de